Olá, nesse vídeo nós iremos conversar um pouco sobre a função afim, aplicando-a nesses quatro exemplos que nós listamos aqui. Antes, é importante lembrarmos, que uma função afim, ela também pode ser chamada de função polinomial do primeiro grau, e toda função polinomial do primeiro grau, ela tem o formato f de x igual a ax mais b, onde o valor do b, o b ele é conhecido como coeficiente linear, o a é conhecido como coeficiente angular ou declividade dessa função. Note ainda que o expoente do x ele é 1. Ainda falando sobre a função afim, ela sempre vai representar uma linha reta. Uma reta. Essa reta pode ser crescente, se o coeficiente angular for maior do que zero, ou ela pode ser decrescente, se o coeficiente angular for menor do que zero. É importante lembrar também que quando construímos o gráfico, a reta de uma função polinomial do primeiro grau, o ponto em que essa reta vai cortar o eixo y sempre será o valor do coeficiente linear, ou o termo independente da função f de x igual a x mais b. Ou seja, sempre a reta vai cortar o eixo y no valor do b. E onde que ela vai cortar o eixo x? Então, a reta ela vai cortar o eixo x no valor da raiz daquela função. Mas aí você pergunta, e o que é a raiz de uma função? Então, a raiz de uma função é um número que, quando você coloca no lugar do x, o resultado se transforma num zero. Então, isso, em outras palavras, é o valor da raiz ou zero de uma função. Então, dito isso, vamos olhar os nossos quatro exemplos que nós temos aqui. Construa o gráfico da função f de x igual a x mais 2. Em primeiro lugar, é importante lembrar que essa função é uma função afim, pois ela tem o seguinte formato: f de x igual a vezes x mais b. O b é o valor do coeficiente linear, que no caso aqui está sendo representado pelo número 2, e o a é o coeficiente angular, que aqui está sendo representado pelo coeficiente do x, que é 1. Note ainda que o expoente desse x aqui é 1 e o expoente desse x aqui também é 1. Tá certo? Ok. Então, como construir o gráfico dessa função sem ser necessariamente pelo método de atribuição de valores? Então, em primeiro lugar, nós fazemos o plano cartesiano, eixo y e eixo x. Aqui é a origem do sistema. E aí nós fazemos o seguinte. Essa função, o coeficiente linear dela é o número 2. Esse coeficiente linear, que é o termo independente, vai me dizer exatamente o ponto em que essa reta vai cortar o eixo y. Então aqui nós temos 0, 1 e 2. Então essa reta toca no 2, no eixo y. Bom, mas essa função que representa uma reta também vai tocar em alguém no eixo x. E quem é esse alguém? Como nós já comentamos, ele vai tocar na raiz dessa função. E como fazemos para encontrar a raiz dessa função? Nós simplesmente pegamos toda essa função e igualamos ela a zero. Então nós temos o seguinte: x mais 2 igual a zero. Daí nós temos que o x é igual a menos 2. Portanto, no eixo x, 0, menos 1, menos 2. Então, essa reta vai passar por esses dois pontos. E você liga, e aí você tem a reta que representa a função f de x igual a x mais 2. Note que essa função ela foi crescente, ela cresceu da esquerda para a direita. Isso aconteceu porque o valor do coeficiente angular, que é o 1, é obviamente um número
maior do que zero. Tá certo? Ok, agora vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 nós temos a função g de x igual a menos x mais 1. Então, se eu perguntar para vocês onde é que ela vai cortar no eixo do y, você precisa lembrar que o coeficiente linear, né, o termo independente, é o 1, né, o valor do b, ele é exatamente o ponto em que a reta que representa essa função vai cortar o eixo y. Então, ela vai cortar aqui no número 1. Tá certo? E aí, se eu perguntar para você onde é que essa reta, que é representada por essa função, toca o eixo x, o que é que você deve lembrar? Que ela vai tocar no eixo x exatamente na raiz dessa função, no zero dessa função. E o que é que eu faço para encontrar a raiz e o zero dessa função? Eu pego essa função, menos x mais 1, e coloco igual a zero. Daí nós temos menos x igual a menos 1, multiplicamos essa equação toda por menos 1, para trocarmos esses sinais, e aí nós vamos ter x igual a 1. Ou seja, essa função, né, que representa uma reta vai tocar o eixo x exatamente no número 1. Então, ela toca nesse ponto e toca nesse ponto. Daí eu vou e ligo os dois pontos. E aí aqui eu tenho o gráfico da função f de x igual a menos x mais 1. Certo? Ok. Surge uma outra pergunta. Esse ponto em que ela se encontra, que é esse lugarzinho aqui, será se tem condições de eu encontrar as coordenadas desse ponto, né? Daí quando você olha, você já suspeita que o valor do y da coordenada desse ponto tem que ser um número que está entre 1 e 2. E o valor do x desse ponto tem que ser um número que está entre menos 1 e 0. Então, a resposta a essa pergunta nós encontramos no exemplo 3, quando ele diz: determine as coordenadas do ponto de encontro entre f de x e g de x. É o seguinte, sempre que na matemática nós pedimos para determinarmos pontos de encontro entre gráficos de funções, nós resolvemos um sistema associado a essas funções. Tá certo? Então, você pode tentar resolver um sistema associado a essas duas funções que você vai encontrar as coordenadas desses pontos. Porém, aqui nós podemos também simplesmente fazer o seguinte, ó. Nós trocamos o f de x, nós igualarmos o f de x com o g de x. Quando nós fazemos isso, veja o que é que nós vamos encontrar. O valor do f de x é a função x mais 2, e o valor de g de x é a função menos x mais 1. O menos x que está no segundo membro pode passar para o primeiro membro somando, aí fica x mais x, que fica 2x, e o 2 que está no primeiro membro somando pode passar para o segundo membro subtraindo. Então nós temos 1 menos 2, e 1 menos 2 é igual a menos 1. Portanto, o valor do x será menos 1 sobre 2. Note que fez sentido. No eixo x, o menos 1 sobre 2 é um número que está entre menos 1 e 0. Certo? Ok. E para encontrarmos o valor do y, né, desse ponto aqui de encontro, o valor dessa ordenada, o que é que nós fazemos? Nós simplesmente pegamos esse valor do x e substituímos em qualquer uma das duas funções, ou a função de cima ou a função de baixo. Por exemplo, se nós pegarmos a função de baixo, nós temos o seguinte: g de x igual, onde aqui, menos x mais 1. Então, onde tem o x, você pode escrever o menos 1 sobre 2. E aí eu tenho menos da fórmula, com menos o meio, o valor do x, mais o 1. Menos com menos é mais,
Daí eu tenho que o g de menos 1 meio é igual a 1 meio mais 1. Quando nós somamos 1 meio mais 1, aqui basta tirarmos o MMC, né? O denominador aqui é 1, o MMC de 2 e 1 é 2, então nós vamos ter g de menos meio é igual a 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Daí nós encontramos que g de menos meio é igual a 3 sobre 2. Isso significa dizer que esse ponto bem aqui é exatamente o 3 sobre 2. Ou seja, as coordenadas do ponto de encontro dessas duas retas são menos 1 meio no x e 3 meios no y. Então esse é o exemplo 3. E aí nós pedimos também no exemplo 4 para nós calcularmos a área delimitada pelas retas de f de x, g de x e pelo eixo x. Note o seguinte, o eixo x é esse eixo aqui, ó. Tá? O eixo x é esse eixo aqui. O eixo y, a função f de x é o gráfico dessa função aqui. E a função g de x, que eu escrevi aqui como f de x, né? Ela é essa função aqui, esse gráfico aqui. Então, note qual é a figura que é delimitada por essas três retas ao mesmo tempo. Nós temos aqui esse triângulo. Tá? Então, esse triângulo é a figura delimitada por essas três retas ao mesmo tempo. Aí, o que é que ele pede no exemplo 4? Para calcularmos a área desse triângulo. Como que calculamos a área de um triângulo? A área de um triângulo ela é calculada por base vezes a altura sobre 2. Note o seguinte, que a base desse triângulo vai desse menos 2 até o 1, até o 0, que é exatamente a altura desse triângulo, 3 sobre 2. Daí então nós descobrimos que a altura desse triângulo é exatamente o valor do y, que é 3 sobre 2. Portanto, a área desse triângulo será a base, que é 3, vezes a altura, que é 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. E aí nós encontramos o seguinte, 3 vezes 3 é 9, sobre 2, tudo isso dividido por 2. Essa conta aqui nós fazemos aqui. Então, 9 sobre 2 dividido por 2, a divisão de fração, nós pegamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Daí, nós encontramos que a área desse triângulo será 9 vezes 1, 9, e 2 vezes 2, 4. Valeu!